Então, Cláudio Gilbar, bom dia a todos e todas, né? Paulo, é a questão dos serviços de hemodinâmica isolados. Eu já tinha, quando houve a apresentação, eu já tinha dito que há uma dúvida, uma incerteza, se produz ou não produz, né? Se paga ou não paga. Parece que teve um município que produziu, teve uma dificuldade muito grande para receber. Teve indicação da própria regional, no meu caso do município, para que o serviço não executasse, não fizesse, pela dificuldade, pela dúvida, desde o início que a resolução, a deliberação do Estado foi colocada, e agora está colocando que uma das questões é a série histórica, é entender o que foi produzido, e aí nós vamos ter uma dificuldade, porque nós não executamos. Não seria importante que o Estado, mesmo que agora, que desse pode executar ou não pode executar, isso não está tranquilo, isso não está claro para os prestadores, para nós. Porque seria importante na nossa região, o serviço do hospital está na relação do Hospital Santa Isabel, de municípios, de serviços que poderiam fazer, mas entenderam que não deveriam, porque não estava tranquilo. Eu acho que valeria a pena uma posição, mesmo que agora ainda, mas pode executar, porque aí nós vamos pagar. E daí eles vão ficar também fora da série histórica, uma vez que, pelo que está colocado, há uma tendência de continuidade, né? Houve uma fala que talvez não ia credenciar esses serviços isolados, e pelo texto aqui é uma tendência de continuar, mas desde que tenha prestação de serviço que se coloca como importante. Eu precisava dessa posição. Então, Cláudia, a gente conversou isso muito na reunião da comissão com relação a esse acesso. E aí separamos, inclusive, com uma possibilidade de fazer até uma conversa com quem está prestando o serviço, independente da série histórica, porque nós, independente de ter produzido ou não, foi possível olhar o acesso de todo mundo. Tá? Não há uma revogação de deliberação. Nunca houve. Esse é o problema. Né? É porque vai virando uma coisa assim, diz que aí cria uma estabilidade. Então, ela está vigente. Tá? Por isso, nós separamos ela da questão da rede de cardio para trazer como um ponto isolado, né, de diálogo. Mas a ideia é conversar com esses que já estão credenciados. A grande dúvida é assim, vamos continuar com essa estratégia? É para frente. Agora, dos que estão, né, era importante conversar com essa diferença que aconteceu ou não no território. Pode, a deliberação está vigente. Tá certo? Agora, quando a gente vê resultados de acesso, eles são muito altos, às vezes até mais alto que o próprio parâmetro Minas. Por isso que a gente separou ele. Então, a deliberação está vigente, não há uma revogação dela, o que não há, porque ela acabou o prazo de credenciamento, mas quem credenciou naquela época, ele está autorizado. Tá certo? Agora, quem não credenciou, não existe a perspectiva de credenciar novos. Tá? Mas nós podemos, inclusive, foi essa sugestão que a gente tinha feito, de mergulhar um pouco com quem tem os serviços também. Tá? Saulo, de Padre Paraíso. Bom dia a todos. Na hora que a gente está vendo aqui, pelos vazios assistenciais, a gente olha aqui, exceto Jequitinhonha. Então, acho que nessa hora a gente precisa estar tentando, assim, de alguma forma, estar encaminhando, ou vendo algum tipo até se for necessário um estudo específico, para poder preencher esse vazio assistencial que existe. E eu vejo que Araçuaí, Itaubim, por já ter também hemodiálise, teria que ter uma condição de ter um atrativo para que o profissional pudesse ir e estruturar melhor tanto o hospital, se for para fazer em Itaubim ou em Araçuaí, para que isso pudesse acontecer também na nossa região. E acontecendo no médio Jequitinhonha, tem como atender tanto o baixo quanto o alto Jequitinhonha. Então, eu acho que seria de suma importância para nós, para a nossa região, estaria desafogando tanto Teoflotone quanto Belo Horizonte, que a referência nossa acaba indo para lá, e levando um serviço de alta complexidade para a nossa região, porque se for esperar a questão de condição
nossa local, nós não vamos conseguir. Então, acho que o COSENS tem um papel muito importante, chama a região para poder conversar, ver com a secretária de Araçuaí, Zuzu, Geilza de Itaubim, aonde é que poderia ficar mais prático, onde fosse mais viável, para a gente estar implantando esse tipo de serviço. Viu? Se começar o movimento, tem o nosso apoio. Então, assim, a ideia é essa mesmo, é um planejamento, só organizando as inscrições aqui. Então, a ideia, Saulo, é exatamente essa. Quer dizer, o mapa atual é esse. E ele precisa de ser cada vez mais de acordo com a proximidade da população. Então, esse é o recorte e o planejamento ele vai ter que obedecer buscando o acesso mais próximo desse cidadão. Está escrito aqui, só para a gente organizar aqui. Então, peraí, só para a gente... Fernando, Orleans, Zuzu, Orleans, Fernando, Zuzu, Sheila. Ah, não? Fernando, Zuzu. Gente, na fala da Zuzu, a gente encerra a inscrição de fala, tá? Para a gente poder... Orleans. Então, vamos lá. Bom dia. Uma estrada mais difícil. Às vezes o interior fica meio longe. Mas a gente estava na Rede Cegonha ontem, né? A Magali estava lá, a gente saiu da Rede Cegonha, foi uma reunião até interessante ontem da Rede Cegonha. Parece que eles agora a Cegonha vai começar a subir o bico, né? E vai chegar a algum lugar. Foi boa a reunião de ontem da Rede Cegonha. Demorada, mas foi né? Estava a Magali lá, estava o pessoal lá. Bom, sobre a cardiologia, já passou os informes, eu queria falar, mas depois mais tarde, posso falar, porque eu cheguei agora, acabei de chegar. Eu sempre coloquei uma coisa, não dá para a cardiologia matar os serviços que são estruturados. Tá? Assim, serviços isolados para cobrir alguns vazios, aconteceu, se foi tecnicamente definido, em algum local, às vezes, não tem um serviço completo, porque às vezes tem um local bastante distante, não tem um serviço completo. Né? Eu não vou ter hemodinâmica, eu vou ter um monte de coisa. Mas um hospital que tem CTI. Agora, só chama a atenção que não pode abrir serviço isolado por aí a toda e deixar os serviços que estão bem estruturados, que gastaram dinheiro montando serviço, montando CTI, que tem equipe montada, que custa caro, sem receber recurso. Não dá, porque como o cobertor é curto, tem que fazer a conta. Fazer a conta para não matar os serviços que realmente não é fácil montar um serviço, não, gente. Quer dizer, uma coisa o cara lá faz um canteirismo e vai embora. Outra coisa é um serviço. Serviço significa profissional de manhã, de tarde, de noite, exposição. Não é? Essa é uma questão que é muito clara. Você vê, é igual a maternidade. O cara lá faz um parto e vai embora. Isso não é serviço de maternidade. Maternidade é serviço completo e é gente permanente. Então, eu chamo a atenção para a discussão disso, não esquecer desses hospitais que já têm um serviço completo. Tem que dividir bem esse dinheiro, para não deixar eles morrer de fome. Estou alertando isso há muito tempo sobre isso, porque eu realmente fiquei muito preocupado quando criou esse monte de serviço isolado. Tá? É um alerta para a gente botar o dinheiro na frente, contar o dinheiro e ver o que vai acontecer. Ok, está superado. Okay. Então, Fernando... Ô, Paola, como é que chama isso? passa a minha vez, que eu estou querendo tratar do assunto aqui, que é a A. Tá. Ok? Tá bom. Voltar. Espera aí, então, aqui, Zuzu e... está no B2, tá? Então, na fala da Zuzu, a gente encerra a inscrição para a letra B1. Já tem inscrição para B2 e voltar para A. Bom dia a todos. Ô Saulo, deixa eu só recordar uma coisa aqui. Em 2006, me parece, 2004, quando criaram a Macro Jequitinhonha, eu falei que eles estavam criando uma macro que era para justificar perante a mídia e perante o Vale do Jequitinhonha que existia uma Macro Jequitinhonha. Na verdade, Saulo, eles estão se referindo aí a Diamantina, sede de Macro Jequitinhonha. A Macro Jequitinhonha, ela se resumiu em pouquíssimos municípios do Vale do Jequitinhonha e não contempla nem o médio nem o baixo Jequitinhonha. Só contempla, na verdade, de Chapada do Norte para lá. Então, assim, eu acho que o que nós temos que pensar, e depois lá na frente, quando for discutir os hospitais, eu quero fazer uma colocação,
é que quando que o Estado vai olhar verdadeiramente para o Vale do Jequitinhonha? Então, esse serviço que eles estão falando aí, é porque já existe um serviço em Diamantina, que eles chamam de macro Jequitinhonha, que atende, me parece, que 11 municípios do Vale do Jequitinhonha, e o resto fica de fora. Então, nós temos que voltar a chamar o Estado para discutir o Vale do Jequitinhonha, que nunca foi discutido. Só lembrando para todo mundo que mora em Belo Horizonte, que mora no sul de Minas, que mora no Triângulo Mineiro. Diamantina está a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Nós estamos a 700, 800, 850 quilômetros de Belo Horizonte. Bom, mais alguém? Gente, contemplando isso? Então, aqui só esclarecendo, quer dizer, o nosso PDR hoje nós temos 13 regiões ampliadas de saúde e nessas regiões ampliadas de saúde, aqui no caso, né, da rede de cardiologia, a região ampliada do Jequitinhonha, ela é a única que não tem serviço instalado de cardiologia. Tá? Letra... não, perdão, o Fernando estava querendo... Já te passo. Pois não, Paola. Em relação aqui à A, que autoriza o repasse de recursos financeiros para reforço de custeiras, ações, serviços de saúde do município de Belo Horizonte, nós temos uma situação bem parecida lá na região nossa. E em 2014, o Estado nos procurou, nos sugerindo assumirmos a ortopedia de toda a região, certo? Que tinha uma dificuldade enorme lá de profissionais, e nos sugeriu transformar um hospital geral nosso em hospital somente ortopédico. Fizeram uma bela promessa, certo? Queriam custear um recurso em torno de 8 milhões de reais para poder manter essa estrutura que a gente montou, e a coisa ficou só na promessa. Veio apenas 500 mil reais desses 8 milhões, nunca mais veio nada, e nós estamos lá com um hospital estruturado por ortopedia, atendendo todo uma macro, sendo que dentro da cidade hoje nós atendemos praticamente 70% do atendimento desse hospital é de outras cidades, e o Estado simplesmente sempre prorroga. A gente vai lá, conversa, não, mês que vem nós vamos resolver, mês que vem nós vamos resolver. Então, é uma situação que eu queria colocar aqui para conhecimento dos demais. Ok. No Saulo, a gente encerra a inscrição. Então. Nessa mesma fala do Fernando, é porque a ortopedia de Teoflotone, ela é a única que nós temos. E até tanto para o Mucuri quanto para o Vale de Jequitinhonha. E nesse convênio que o Fernando fala, foi assinado e foi repassado uma parcela. Né? Então, ele começou e ele está vivo, ele deve estar respirando em algum lugar aí. E fica um negócio parado, né? Sem ter uma condução. E, para nós, é um gargalo que tem muito prejudicado o andamento da ortopedia na nossa região, essa falta de recursos. E Teoflotone, se não tiver esse aporte, eles têm custeado com recurso próprio mesmo do município. Então, é necessário resolver essa pendência. Ou tira logo isso da cabeça da gente, que não tem esse convênio, que não vai voltar, que não vai ter, e Teoflotone também tem que mostrar como é que isso vai ser usado, né, para que também haja uma proposta para a liberação desse convênio. A sugestão aqui, nessa pauta, eu pedi para você se colocar em relação ao que está ocorrendo em Teoflotone, e aí a gente ter a posição do secretário quando da realização da CIFRA, ok? Pode ser? Paola, desculpa. Não, é que acabou de surgir uma dúvida da B1, só um esclarecimento. Se foi considerado extrapolamento nesses procedimentos, a gente tem um problema na Centro-Sul em que o prestador acusou um extrapolamento alto e ele, inclusive, enfrentou um grande problema de pagamento do seu prestador por causa disso, porque é outra fonte, né, e é outro cronograma de pagamento, tudo isso, e gerou um grande problema para a gente, em que várias reuniões da nossa comissão técnica na CIRA só abordou isso, até conseguir conciliar com o prestador para não interromper o serviço.
Aí é uma preocupação que a gente tem no Centro-Sul. Tá. São duas coisas, né? Aqui está se propondo a pactuação daqui para frente em cima de parâmetro do Estado, aquilo que é o que está aqui, né, colocado. Foi feita uma análise de parâmetro do país e aí depois Brasil e a programação das metas físicas. Então, essa é uma coisa. Com relação ao extrapolamento, né, a Beth, eu vi ela entrando aqui também, ela está acompanhando de perto, já existe, né, um recurso apartado para o extrapolamento da cardio. Tá? Então, nesse período todo, agora os bancos, né, porque eles têm o tempo de rodar, então já há o fluxo de apresentar que extrapolamento é esse, para que seja feito o pagamento, porque tinha, que a gente chamava do desajuste dos tetos, porque a meta física ela não estava compatível com os parâmetros que estariam estabelecidos para Minas como um todo. Então, foi feito ajuste de custo médio, feito a reparametrização, né, e agora está pronto para programar. Então, são duas coisas que eu acho que precisa, né, a Beth tem toda a tranquilidade para trazer isso para a região, porque ela, né, acompanhar a Comissão PPI, ela sabe, né, dos encaminhamentos e também da metodologia. Tá bom? Então, agora o período de programação. Tá? Letra B2. Eu aproveitei. Por favor, identificar para a gente gravar. A Ceila também está inscrita. Rodrigo, São João del Rei. Eu coloco aqui uma coisa que me preocupa muito, que é quando nós somos acionados nos mandados judiciais, normalmente é mais de um ente federativo é acionado, né? O município, estado e federação. Qual é o problema? Chega primeiro no município. E o prazo começa a correr primeiro em quem? No município. Onde é que o paciente vai reclamar que não foi atendido? No município. Onde é que a família reclama? Eu tive um paciente que foi a óbito por causa dessas confusões todas e foi... Vocês todos sabem aqui o quanto é trágico quando você vê na imprensa o seu trabalho todo medido por um evento crítico e trágico, por um procedimento que é burocrático, a gente tem que seguir todos os ritos legais, isso tudo. Então, minha recomendação é que nessa comissão se amplie também a avaliação de responsabilidades de cada ente federativo quando é acionado, que se veja essa questão dos prazos, para a recomendação de essa ação é de tal complexidade, então é previsto que tenha receita federal, que seja de receita estadual, e isso feitas as devidas pactuações nos outros níveis, bem como, quando definir esses fluxos, a gente observar a nossa rede de atendimento, porque muitas vezes acontece procedimento cirúrgico que você não tem, ou que você nem tem pactuado ainda, e tem que ver essas coisas. É isso que está vendo aqui. Não ver só qual é o protocolo, mas na nossa regional, no nosso estado, quem que vai prover aquele serviço? Que é outro desafio, que às vezes o secretário tem que ficar ligando de hospital em hospital, de colega em colega, né? Liga para o colega secretário, você tem essa cirurgia, você sabe quem faz? E fica aquele desafio, aquele, pelo amor de Deus, de 6 da manhã às 6 da manhã do dia seguinte, tentando resolver o mandato, que você tem 3 dias para responder, né? E conciliar isso com as outras estratégias de judicialização, que é a interlocução com o sistema judiciário, que eu acho que tem sido muito importante. Obrigado. Uma sugestão, aproveitando já que você está falando, é você se colocar como um dos membros que possa ser representado nessa comissão, entendeu? Você representa lá já e eles vão te indicar para fazer parte. Nós precisamos justamente disso daí, entendeu? Porque a angústia é enorme, né? Nós não podemos mais ficar, as pessoas que têm capacidade de participar, ficar alheio do fato, entendeu? Nós precisamos ter as comissões realmente com pessoas que tenham proposições para discussões, para poder vir a somar isso daí. Essa é uma sugestão. Já coloca lá na sua região, o presidente do COSEM já encaminha já para a comissão, e a comissão vai estar te escolhendo. Tenho certeza que o seu currículo vai ser vasto para poder ser escolhido. Isso mesmo. A Aline de Picas está lá balançando a cabeça. Nós precisamos de 6 pessoas. Quem tem nós precisamos de 6 pessoas para poder fazer parte dessa comissão. É aquela famosa, né? Sentou na mesa, sorriu, divide a conta também, né? Então, Mas é verdade. Só né? dar um informe aqui, extrapolamento, viu, bom, de cardiologia. Acabei de informar que o dinheiro do extrapolamento da Centro-Sul chegou. Ai, que bom. Caiu tá na conta nesse momento o dinheiro. Ai, então, isso é bom. finalmente chegou o dinheiro, viu? Isso é bom. Paga. Isso é bom. Graças a Deus. Sheila. Tá vendo que as comissões decidem e funcionam, né? Também. Isso é bom. Isso é bom. Sheila está inscrita. Depois da Sheila, tem alguém inscrito, gente? Depois da Sheila. Na Sheila, então, a gente encerra as inscrições de fala. Paola, que bom, né? Que a B2 tem pouca preocupação. Poucos inscritos. Ô, Paola,
nessa comissão, eu queria só que o pessoal tivesse um olhar na questão, eu não sei como é que anda isso pelo Estado, da questão do Avastim, do Lucentes e do Ailia. A minha colocação é porque nós recebemos no consórcio a visita de uma representante de Ailia. Olha que perigo, gente. Até outro dia era só Avastim, né? Que já não é barato, não tem na lista. Daí a pouco entrou Lucentes. E aí o Lucentes já ficou o dobro, né? Mais do dobro. Agora o Ailia. Em relação ao Avastim, ele é na ordem aí de quase 5 vezes mais caro. Muito que bem, né? Como boa mineira e curiosa, vamos lá fuçar com a representante. Eu falei, claro que tem interesse de comprar. Né? Imagina, não tem nenhum, né? Porque não tem dinheiro para isso. Mas falei que tinha um grande interesse da compra. Por quê? Já está judicializando a Ilia. O que ela colocou e que me assustou muito? O Estado comprou a Ilia. Provavelmente, eu entendo, para atender judicialização. Né? Para atender judicial. Mas olha aqui, como é que fica, então? O Estado comprou, no dia ela me deu até a quantidade. Quantidade de Lucentes, de Ailia e pouquíssimo Avastim, que é resolutivo também, segundo os médicos, mas é o mais barato. Né? A minha preocupação está, Paola, porque lá também está judicializando, como em todo lugar. Quando se tenta mandar para Belo Horizonte, primeiro não consegue, muito difícil, a demora é grande. Um problema de retina, ele evolui, segundo os oftalmologistas, e com uma rapidez que, uma vez perdida a visão, não tem retorno. Tá bom. Quando você consegue aqui em Belo Horizonte, a duras penas, é um paciente por vez, Paola. Anda 500 quilômetros, traz um paciente para fazer uma aplicação. Aí, 3 dias depois, o município tem mais um. A agenda ainda é desta forma. A minha proposta é para que esta comissão verifique onde tem serviços que façam. E, aproveitando a fala do Orleans, serviço que tenha profissionais, pelo menos de segunda a sexta, em atendimento ambulatorial. Porque o Avastim não é salvação da lavoura, porque não é cura, mas é melhora. Né? E segundo, pode ter uma intercorrência. Graças a Deus, em todos que a gente fez, uma única vez tivemos uma intercorrência e séria. Mas tivemos, por quê? Como tem profissional todos os dias, conseguiu acudir-se em tempo, para não chegar à evisceração do olho. Então, a minha preocupação é, essa comissão vai discutir a questão da oftalmo? É uma. Né? A segunda, vai se discutir quais serviços tem condição de fazer. Então, por que o Estado ele não disponibiliza o medicamento para o serviço? Se ele tem aqui, vai baratear para os municípios, Paola. Porque hoje o consórcio compra, né, para fazer a aplicação, mas eu tenho um custo de medicamento, do profissional, taxa de centro cirúrgico, e assumir o paciente depois. Agora, se o Estado está comprando, por que então não se mapeia quais os serviços de oftalmo que têm condições de aplicação e assistência? Tá? A minha preocupação é essa. Tá, Célia, então, a gente vai ter... Uma das coisas que a comissão vai buscar trabalhar vai ser com as redes, a rede estruturada, né, serviços que realmente sejam resolutivos e os protocolos. Quer dizer, se o Estado está dando, tem que dar, né, assim, isso é porque incorporou no protocolo ou é porque está trabalhando só com judicialização? Então, esse fórum é que a gente precisa exatamente para mergulhando nessas questões. Né? Bom, letra C. Então, letra D, na letra C, só chamando a atenção, gente, que quem for assumir a descentralização, o recurso não mais vai em medicamento, mas em espécie. Tá? Então, se chegar lá na coluna, tiver Bandeira do Sul, tem dinheiro para receber, então, que é do Estado, se optou pela descentralização total para o município, agora vai em dinheiro e não mais em medicamento. Letra D de dado, a retomada dos comitês. Nós precisamos esperar esses 60 dias mesmo do comitê também estadual para orientar o funcionamento dessa rede importante dos comitês. Letra E, de escola. Na pauta das alterações, letra E. Desculpe, Saulo.
Saulo de Pato Paraíso. Na última, na Câmara Técnica, quando tinha chegado os municípios, o município de Machacaliz havia informado que tinha encaminhado e ficou de olhar se estaria dentro dessa... Se ele atenderia a portaria, E nessa última agora? Nessa última, para poder... Machacaliz. É. Na Câmara Técnica foi colocado e ficou do o pessoal dar uma resposta para a gente. Tá, ontem, a Magalinda confirmou com eles tinham colocado só Guaraciama e Francisco Dumont mesmo. Mas aí eu acho que não tem nenhum problema, inclusive, de já, hoje à tarde, já perguntar a situação de Machacaliz. Letra? Tá ok. Tá ok. C de lá de trás? De qual, filho? Passa, por favor. Passa para o... Ricardo, passa. Falar. Vai. Qual letra que é? Porque eu não entendi. É a letra C aqui sobre a questão da assistência farmacêutica. A letra C. Voltando na letra C, aqui é pedido do Ricardo para assistência farmacêutica. Conte Paula, contas. eu sei que para o Estado esse bloqueio de quem não paga em conta de contas, ele deve ter uma lógica. Agora, eu não entendo assim, se o município, às vezes, não tem condição de pagar esse retroativo, interromper a assistência farmacêutica dele. Não, é a partir de, né? Assim, o prazo é lá em abril, até dia 30 de abril. Pois é, mas... E é a partir disso. Aí eu queria ver, porque das outras vezes tinha como pagar pagar parcelado também. Só que lá tá assim, tem que pagar até dia 30. Então, acho que uma questão que pode ser visto, até por justeza com os demais, porque está todo mundo em dia, e tem o pacto, né? Isso que é o mais importante, porque existe um pacto que, inclusive, há a possibilidade, se o município não apresenta contrapartida, ele está rompendo um pacto, e é um dos motivos de suspensão de recurso do Ministério da Saúde. Então, abrir mão de que ele faça contrapartida, nós não podemos, até para não prejudicá-lo. Mas o que pode ser feito é a possibilidade desse boleto ser parcelado. Pois é, Paula, mas a minha sugestão... Vamos pegar. Nós tivemos duas situações aí. Primeiro, esse ano, eu entrei na gestão em janeiro, quando foi em fevereiro, me obrigaram a pagar em conta de conta 2012 ou 2013, não me lembro. Eu paguei as pressas e depois parcelaram para os outros. Então, eu fui obrigado a pagar numa condição e depois para os outros parcelaram. Mas tá bom, paguei, recebi, tá ok. Esse questionamento. Se vai ser parcelado, se avise agora. Se não vai parcelar, que não se parcele para ninguém. Segunda questão, eu acho que se um município não pagou e não recebeu nessa época, e se ele se interessa em pagar agora, por que não ele pagar agora, o da agora e receber só o da agora, e aquele lá ele não receber? Ele não pode, porque ele tem um pacto que ele precisa de cumprir, entendeu, Ricardo? O pacto da assistência farmacêutica, ele obriga a União a colocar 5,10, o Estado 2,36, o município 2,36. Isso é obrigatório, porque senão você rompe o pacto. Então, não posso perdoar, não existe a possibilidade de perdoar o pacto. Então, a única chance é que seja dado prazo para que ele cumpra. O prazo que está dado aqui é 30 de abril. Então, ele tem como se organizar até lá. O que eu trouxe aqui é que, das outras vezes, podia pagar parcelado, se aqui na minuta não estava escrito que poderia pagar parcelado. Então, se hoje à tarde o grupo achar importante, falou, olha, que seja emitido o boleto para que ele possa pagar parcelado o valor até lá. Porque eu estou vendo de 2015, agora me preocupa, recebi a planilha essa semana, e na minha regional tinha 5 municípios só que pagaram 2015, e tinha muita gente em atraso. A maior parte dos municípios estava em atraso. E aí eu falei, o ano que vem vai vir uma conta desses municípios aí grande, e não sei, essa falta de recurso, e aí fica sem receber o medicamento, aí ela aumenta o gasto próprio com o medicamento, e é uma bola de neve. Cláudio. Mas está claro isso, gente? Assim, só existe uma questão que é o pacto, que aí esse a gente não pode, senão a gente vai induzir ele a uma infração. Olha, Tá? a gente estava lá na letra... Não, mas é porque o Cláudio levantou. Só para colocar uma coisa, eu acho que a gente tem que privilegiar quem está... São os bons. Quem dá a caixa de pirona a mais,
Para quem está em dia. Gente. Agora, quem está atrasado... Adimplente é a principal coisa. Bom, o tem Cláudio está inscrito. Só uma pergunta a respeito desse encontro de contas, porque ficou pactuado com o Estado lá em 2012, alguns investimentos, acho que foram 20 milhões que os municípios pactuaram para fazer alguns investimentos. Tem notícia disso? Se caminha, se o dinheiro não existe mais, o que nós conseguimos fazer? Porque ou isso não foi mais falado aqui, alguém em alguns momentos cobrou, mas não caminhamos. O que é possível? Pois esse é o do prontuário eletrônico, não é isso? Acho que era isso. Nos recursos que tinham disponíveis de saldo, tirante esse aqui, a gente tinha pactuado dos blocos, né? Foi dos blocos da 173. Então, aqueles recursos que saíram, eles foram para os blocos, tá? Então, eu queria só saber se, como encaminhamento, fica aqui a solicitação, né, de poder parcelar esse valor até o dia 30 do 4. É esse encaminhamento, então? Duas coisas, não precisa ver. Você vai poder fazer esse parcelamento em quantas vezes seria feito esse parcelamento? Se é 6 vezes? Ok? Porque nós estamos em abril, aí a gente teria no máximo a chance de umas 3 vezes, né? Porque até o município emitir boleto, integralizar isso. Pois é, não, mas é isso que o Ricardo estava colocando, porque na minha memória já tinha saído parcelado. Ele está dizendo que quando ele recebeu era uma vez só. Então, para já deixar claro, na minuta. Pois é, então. É isso que precisa de definir em quantas parcelas e até quando para ter uma linearidade para todo mundo, tá? Então, definir isso. Eduardo? Era só para referendar a fala do Saulo aí, na questão do pagamento das parcelas. E o cumprimento do pacto pelos municípios. Se nós cobramos da União e do Estado que eles cumpram o pacto, eu acho que nós, o município, também temos que cumprir. E eu acho que a proposta seria esse encaminhamento de parcelamento mesmo, Paula. Então, ok, voltando então nas alterações, com o questionamento aí de Machacalis, para ver se eles conseguiram verificar a situação de Machacalis. A letra B, pedindo então, por favor, que todo mundo conserte, quem dera, né, que a Leste tivesse tanto suporte avançado, mas infelizmente a realidade foi um erro de digitação. Então, são 8 USA e 29 USB. Por favor, desculpem. Letra C, o CEL, que foi um erro de digitação, e aí a alteração do anexo. Ok? Não, letra B, de bola. Das alterações. Ô, Paola, esse assunto foi discutido no grupo condutor? Esse assunto foi pactuado na outra CIR, na outra CIB. Inclusive, estavam os gestores aqui das regiões, ele foi pactuado na CIRA de lá. Porque eu estou entendendo aqui que esse negócio de ter duas sedes aí, 2 custeios para essas sedes, isso aí é uma... Não, já existe, não está sendo implantada. São duas coisas. É porque a lógica inicial da rede de urgência e emergência é que se integralizasse, né, num local só a própria condução do SAMU. Aí, aos moldes do que aconteceu aqui na Centro, que não conseguiu chegar num consenso, os consórcios e tudo, então a Leste também pleiteou que fosse feito esse... Agora, em termos de dinheiro, é per capita, não é uma duplicidade. Mas para a estrutura, gente, ela é uma estrutura independente, de regulação, de tudo. Sabe por quê? Nós temos na nossa, por exemplo, a Macro Nordeste nossa, 93 municípios, em que nós temos Diamantina, que tem um acesso dificílimo para ir até o Flotone, onde é que é a sede nossa, e nós superamos essas dificuldades todas para a gente adequar aquilo que nos foi oferecido. Aí você pega Ipatinga e Valadares, que são distantes 90 quilômetros uma da outra, quer dizer, 1h30, eu fiz esse trajeto agora, ontem, quer dizer, 1h30 de distância, você monta 2 centrais, em que eu entendo que isso aqui
nós estamos... É jogar dinheiro fora. Tem muita coisa. Ou faço para todo mundo, então vamos montar, então, dividir o nosso consórcio, Diamantina e Teoflotone, e assim por diante. Eu vejo, Ricardo, o que acontece é o seguinte, a CIRA deles pactuou, eles têm os consórcios lá, eu queria até ver se o Ricardo de Patinga, ele estava aqui agora, cadê ele? Está ali. Eduardo, perdão. Você podia contribuir com essa discussão, até mostrando da estrutura. Sem defender se está certo ou se está errado, mas é isso, porque se existe uma regra, como abriu aqui, acabou a Centro abrindo 5, aí vai as brechas do que você está dizendo, né? Então, em vez de tentar buscar a racionalidade de utilização de recursos e tudo, acaba que as centrais existentes, por história, por organização, elas começam a se fortalecer. Então, acho que seria até interessante a gente ouvir o Eduardo, né, que eles pactuaram isso na CIRA passada. E essa que foi a nossa preocupação quando a gente viu essa pauta. Falou, olha, isso foi pactuado lá? Isso eles alteraram lá? Ainda queria, antes de concluir isso, primeiramente, que eu não... É difícil para mim falar de uma realidade de outras pessoas. Eu estou falando da tese. A tese, a divisão, eu acho que se for dividir, então que todo mundo apresente propostas, quem quiser dividir, por conta de fluxo. Então, essa é uma questão. A outra coisa que eu queria falar é sobre essa quantidade de USA, essa quantidade de USB aí que eles estão fazendo aí, porque estão em parâmetro diferente do que é o nosso. Talvez eles estão entrando já com o ideal e nós lá estamos com déficit e não temos ampliação. Então, como é que é isso? E aí, é difícil a gente falar de política de saúde se a gente não falar de política partidária. Então, infelizmente, dá uma direção para a gente que está tomando atitude diferente. Não é política de saúde pública que nós estamos fazendo. Desculpa, não participei do processo. Por isso que eu gosto de perguntar se o grupo condutor está sabendo disso. Porque o grupo condutor, nós temos regiões muito mal assistidas, que já está priorizado para vir usa para ela e não sai a usa delas. E aí a gente topa com a situação dessa aqui, sem entrar nas minúcias, sem querer falar nada. Tá, então o Eduardo Ormezinda também está inscrito. Eduardo Ormezinda, Eduardo. Na fala do Eduardo, a gente encerra a inscrição de fala, tá, gente? Gente, bom dia. Eduardo de Patinga. Não vou responder ao colega, né? Só colocar que isso foi fruto de uma discussão enorme lá, já há mais de 2 anos, e foi um processo que começou, no nosso entendimento, de forma equivocada, lá atrás, até porque nós entendíamos que, em termos dos fatores, dos critérios que lá atrás definiam, né, qual seria o local adequado para se ter essa central, principalmente, e que foi atropelado, né, isso há 2 anos e meio atrás. Lá. Nós tivemos uma discussão ampla na região como um todo, era uma região com 81 municípios, incluindo o governador Valadares, a região toda, uma região com um perfil muito diferenciado nosso. Lá nós somos uma região metropolitana, inclusive. Estava definido pelo Estado que ficariam as 2 centrais e os municípios, né, e principalmente Ipatinga, vai estar assumindo o custeio da parte administrativa do consórcio. Então, na verdade, são 2 centrais que vão permanecer e ficou acordado que, futuramente, não só lá na região, mas no Estado como um todo, será feita uma avaliação, depois de tudo implantado, para ver qual é o melhor, vamos dizer, redesenho, se for o caso, lá na frente. Mas isso foi votado pela região como um todo. E a questão das ambulâncias, na verdade, os critérios aí, eles têm a ver, inclusive, com a questão geográfica. Né? Não foi imposto por nenhum município o dimensionamento de ambulância, pelo contrário. Foi um dimensionamento do próprio Estado, junto com o Ministério, que definiram isso. Então, serão 8 municípios com bases espalhadas na região, com municípios que chegam, inclusive, a quase 190 quilômetros de distância do polo. Então, é isso. Né? A região aprovou e o município de Ipatinga, inclusive, vai
disponibilizar a sede para o consórcio, a sede para a base central da regulação, né? Então, é isso. Não vou entrar em mais detalhes, porque isso é um processo local aprovado na CIRA, como a Paola falou aqui. Obrigado. Ormezinda, depois Eduardo. Na fala do Eduardo, a gente encerra as inscrições. Ormezinda. Paola, eu queria deixar registrado quanto à questão da Centro-Sul. Nós temos aí aprovado tecnicamente, inclusive pelo Ministério da Saúde, que o nosso polo micro não tem uma USA. Nós temos uma micro bipolar e Congonhas. Preciso falar que a maioria das pessoas aqui passam por lá, tem uma malha viária complicadíssima, e nós, há 3 anos e 8 meses que pleiteamos a USA, não conseguimos colocar essa USA ainda, ter essa USA ainda em Congonhas. E, se você me permite, não posso deixar de aproveitar aqui a oportunidade de falar do grupo condutor estadual. Está entendido por mim, né, eu fazia parte dele, está entendido por mim que o consórcio não tem esse assento, mas quando vejo que vai ver tipologia hospitalar e deixa o maior observatório da rede hospitalar de fora, que é a Central de Regulação SAMU, né, eu não posso deixar de externar, de colocar que seria importantíssimo contar. E aí tem a figura do gestor municipal, porque todos os nossos consórcios têm um conselho técnico executivo. Nosso é representado hoje pelo Dr. Leãs, e seria muito interessante que essa comissão que vai estudar tipologia trouxesse, agregasse esse presidente do conselho técnico executivo dos consórcios para dentro dessa comissão, que assim ele pode reportar todas as nossas dificuldades, todas as nossas visões, enquanto rede hospitalar. Você entendeu? Então, assim, queria deixar essa sugestão. Eu acho que o grupo condutor estadual é uma grande pena, viu? Deixar o consórcio, porque, assim, a gente tem a vivência, Paola. O meu coordenador médico tem a vivência, a gente que vive o dia a dia ali, a gente sabe todas as dificuldades dessa rede, né? Então, eu queria deixar isso registrado. Só queria colocar a questão da expansão e o avanço da urgência-emergência nas regiões que já tem, né? O norte de Minas tem, se não me engano, 6 anos que está implantado, com o Estado falava que era 1000 maravilhas, que era uma beleza, mas a gente sabia lá no comitê gestor que a gente tinha muitos problemas e ainda temos muitos problemas. Tem uma proposição de ampliação das USBs, das USAs, que o Estado ainda não avaliou e não nos deu uma resposta. E assim como todos os outros SAMUs do Estado. Claro que a implantação onde não existe, ela tem que ser prioridade, mas a gente não pode esquecer também do que já foi implantado há muito tempo atrás e não está funcionando de uma forma adequada. Então, acho que a gente precisa colocar isso para que a gente possa ter uma rede que funcione no estado inteiro, né? Não colocar redes ideais em determinados lugares e deixar as outras a ver navios. Então, acho que a gente precisa repensar isso mesmo. Bom, eu acho que é muito importante, né, a preocupação do Ricardo, da retomada e do papel do grupo condutor estadual, que, graças a Deus, da urgência, voltou a se reunir, né, e para poder voltar a ter orientação para os comitês gestores, né, para as ações regionais, que são tão importantes, porque precisa de alguém que tenha um olhar macro, né, que é a responsabilidade do grupo condutor estadual, que tenha representação, né, de todas as regiões, de todos os gestores de todas as regiões, por conseguinte, de todas as realidades. Eu acho que isso que traz mais tranquilidade e a preocupação disso. O grupo condutor, ele tem esse papel, como o próprio nome diz, de vai valer dividir em todos os locais ou vai ser para alguns, não é? Então, esse é um questionamento que é importante que seja levado como pauta para o grupo, porque essa orientação ela tem um caráter de racionalização, né? As centrais elas têm muito mais do que de localização geográfica, a responsabilidade por
população daquele território. Então, acho que levar para a pauta, né, o grupo condutor tem reunião, se não me engano, acho que dia 25, né, dia 25, de colocar isso como uma diretriz. Como é que vai orientar os próximos, né, essas discussões, porque a gente também não pode agora já voltar atrás de uma decisão de Cira, né, que já foi tomada a essa luz. Mas, quando a gente abriu a brecha da Centro com 5, daí a pouco vem isso. E qual é a diretriz, então? Acho que fica um encaminhamento para que a gente possa pautar isso no grupo condutor, não é? Eduardo. Só para complementar minha fala, quando você citou a questão dos comitês gestores, eu acho que é o espaço de nós da governabilidade da rede, né? Então, acho que a gente precisa retomar isso com outro formato, porque lá no Norte marcava-se reunião, em cima da hora desmarcava porque o coordenador do nível central não podia estar presente. Quer dizer, a nível local, nós precisamos do nível central para discutir as coisas locais. A gente precisa ter a diretriz, né, mas discutir localmente as nossas dificuldades e como nós vamos avançar, né? Então, nós precisamos voltar aos comitês gestores da rede de urgência funcionando de forma diferente para que a gente avance na discussão da urgência e emergência. E é pauta, tá? Só deixando claro que, na pauta do grupo condutor, que se reúne dia 25, o regimento de organização do comitê, exatamente para descolar dessa figura que tanto tempo ficou todo mundo preso a coordenação, a presença de coordenação estadual para reunião de comitês gestores. Tá? Então, é pauta e vai sair uma pactuação desse regimento interno dos comitês. Só dá a Centro-Sul, por ser uma região mais próxima, os municípios são todos mais ou menos próximos, nós não estamos distantes igual, né, Leste, Jequitinhonha, que são bem distantes, todo mundo é próximo ali. Durante todo o momento do ano passado e esse ano, em que o Estado esteve ausente do comitê, do grupo condutor, nós não paramos de trabalhar. O grupo técnico executivo, que a gente chamou a atenção, trabalhou o tempo todo. Nós reunimos sem parar. Ontem, essa semana, reunimos segunda-feira. Reúne, briga-se, mata-se lá dentro. A gente reúne, quebra o pau lá dentro. Mas a gente tem construído uma proposta da região, e por isso que a região vem muito unida, a gente vai muito para cima unida. Por quê? Porque a gente tem essa facilidade também de reunir e de fazer a discussão. Porque quando, às vezes, a GRS ficou ausente, todo mundo sabe disso, para eleitoral, depois perdeu a eleição, aí nós não paramos de produzir, de fazer reuniões, de fazer documento, de vir para cima do Estado, do Ministério. Então, assim, esse Comitê Técnico Executivo dos consórcios, ele tem um papel importante, se for valer a pena o que ele tem que fazer mesmo. Então, não sei se a facilidade, a possibilidade nossa, dos municípios, ajuda isso. Ou pelo estilo nosso mesmo, de reunir, porque lá está o SAMU, lá está o SUSFASO, lá estão os prestadores, lá estão os gestores, a briga é feia, a gente mostra os fluxos aqui, não está bom, não está funcionando, entendeu? Então, para mim, a alma viva do Estado, desde o ano passado até agora, tem sido dentro do SISU. Por que pareça, a alma viva do Estado na região não foi a GRS, foi o SISU, o consórcio que fez isso. Então, porque na ausência de poder, né, espaço vazio não existe, a ausência de hoje, e aí a gente está tão forte hoje em dia que a GRS percebeu isso e está trabalhando junto com a gente, porque nós não deixamos a PT cair. Então, eu acho que essa é uma questão que é bom cada região ser avaliada para ver como é que a distância, a colocação aqui de Patinga com Valadares, eu não sei a distância bem. Agora, nós temos dois fatores importantes. Valadares é um polo importante. E Patinga também é importante, né? Então, não sei se a divisão também tem a ver com isso. E em Patinga tem um hospital Márcio Cunha, que é um hospital imenso do SUS. Então, na verdade, cada região talvez não dá para ser uniforme para todo mundo, dependendo das distâncias e das prioridades. Acho que tem essa liberdade para isso. É um depoimento que eu acho. Assim, é diferente a ser do Sul da Leste, diferente do Norte, bem diferente. Mas a gente tem conseguido fazer isso. Ok. Então, assim, eu acho que Henrique, a gente encerra, então, aqui as inscrições de fala no Henrique mesmo, sobre esse tom. Henrique, município de Joaíma. Ô, Paulo, uma coisa que preocupa na minha região também, foi discutido em várias reuniões do comitê, é a inadimplência dos municípios. É uma questão que está pegando, já foi colocado, o presidente do consórcio,
ele não convoca os municípios, os prefeitos, porque o prefeito assinou, cabe até cassação do prefeito, mas é uma preocupação que hoje não se fala, mas que amanhã as ambulâncias vão estar parando por falta de revisão, pagamento de funcionários, de plantonistas, e que é uma coisa que preocupa a nossa região. Eu não sei se as outras são iguais, mas nossa região, a inadimplência está muito alta. Muito alta. Essa fala sua foi objeto na segunda reunião do grupo, na primeira reunião do grupo condutor estadual desse ano, o Ricardo levou essa preocupação, né? Então, essa diversidade de representação é que enriquece, né, e vai buscar sempre trazer sugestões de encaminhamento, né, para todo o território. Então, esse é um assunto que foi colocado e de propostas de como, né, dessa escassez de recurso municipal mesmo, né, do atrasos, essa sinalização do teto MAC federal de 50%, é um cenário que se avizinha de muita preocupação e que hoje a saúde está sendo executada para os municípios e a cobrança maior é lá. Então, também foi colocado isso no grupo condutor e destacando isso, a importância que tem a organização regional para a assistência, né? E que são os comitês mesmo, locais, regionais, é que vão dar conta de conseguir fazer os encaminhamentos. O que hoje o Grupo Condutor Estadual já definiu é que cada região precisa de ter seu regimento, né? E ele tem que funcionar para achar também os caminhos dentro das diretrizes. Bom, esse era o último ponto de pauta. E nós não podemos só esquecer que nós temos as superintendências regionais que representam o Estado lá. Então, é hora da gente fazer, esse superintendente está participando dessas reuniões também com os demais membros dessas comissões. Como Estado, né? Com poder de Estado, né? De ali, de que são os municípios e o Estado que precisam de se posicionar enquanto gestores, né? Essa é uma pressão importantíssima que tem que ser feita, porque é muito comum deixar os municípios tentar resolver e sai. E aí é chamar o Estado mesmo para essas grandes discussões. Eu acho que isso precisa de colocar a luz mesmo em cima disso, viu, Henrique? Você tem toda a razão. Gente, da outra pauta dos atos de referendo, também acho que não há nenhuma dúvida, presidente. Nós vamos aqui, não podemos deixar de esquecer, nós estamos lançando nosso jornal do COSEMES hoje também, né? E com ênfase no nosso seminário de judicialização. E no mais... Oi? Já coloquei. Você quer que eu repita novamente? Ah, bom. A reportagem da revista eu acho que fala sobre a judicialização. Discutiu o secretário hoje à tarde. Oi? Eu queria fazer a proposta para discutir com o Faustinho hoje à tarde. Pois não, está aberto. Quem aqui já tinha SAMU antes do SAMU regional aqui? Tem algum município que tinha SAMU aqui, local? Acho que só o Patinga, Belo Sete Horizonte, Lagoas. Belo Horizonte, né? É o seguinte, eu comecei a olhar minhas contas, dinheiro parado, né? De falar de dinheiro parado, a gente percebe que o SAMU é exemplo. Quando tinha o SAMU que era local, depois virou o regional, o que aconteceu? Os recursos passaram aí para o SAMU regional. E ficaram dinheiro na conta parado dos municípios. No meu ficou dinheiro parado. Que você não tem como usar esse dinheiro, porque mudou para lá. Então, provavelmente, o SAMU, exemplo, deve ter outros dinheiros parados nas contas aí, do dinheiro do Estado. E eu vou sugerir ao Faustinho que faça semelhante ao Ministério da Saúde. Que faça o encontro de conta. Olha, já fui lá, falei com o Pedro. Olha que tem dinheiro parado em todas as contas que tem aí, que não foi utilizado. Faça uma portaria semelhante a 1073, de maneira que a gente possa aplicar esse dinheiro. Porque no momento que você está sem dinheiro, tem que aplicar tudo que tem, né? Até para terminar o orçamento desse ano. Todo mundo está enrolado com o orçamento. Todos os municípios estão enrolados com o orçamento. Então, a minha proposta hoje à tarde, eu já estive com o Pedro, aquele Pedro lá da SES. Falei, Pedro, apura quanto tem dinheiro. Deve ter muito dinheiro parado aí, que pode ser utilizado para usar em ações de saúde. Então, a proposta é para hoje, viu, Zé Maurício? Perfeito. Não, inclusive, essa daí sempre foi, depois que o Ministério da Saúde aprovou a gente utilização de recursos. Está fácil fazer isso. Então, se o Estado já está fazendo... Com dinheiro federal? Nós podemos também, porque já foi, tinha sido aprovado para nós, quem tivesse recurso poderia utilizar. Quer dizer,
Federal, agora o Estado... O Estado também, a gente vai fazer a mesma proposta com o Então, dinheiro querendo que o estadual. Faustino faça a mesma portaria. Junta o dinheiro de todos, catando. Tem muito dinheiro preso aí, gente. Tem dinheiro preso demais. Tem governo que não funcionou, rede cegonha que não funcionou, tem dinheiro de casa de gestante que não foi feito. Tem município, tem 3 milhões guardados nas contas aí. Olha esse dinheiro, põe o dinheiro na roda e vamos usar, ué. Vamos usar o dinheiro, ué. Ok? Então, Minha proposta é para hoje, para o Faustino aqui hoje. O dinheiro de recursos estaduais, os municípios poderiam também passar em si semelhante ao Brasil. o mesmo processo que foi feito com o Ministério da Caneta Saúde, uma portaria aí, fazer do Estado. Vamos usar o dinheiro, gente. O município? Ok. Ô, gente. Com referência à judicialização, o seminário, está na revista? Tá com uma cobertura Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi tirada alguma comissão para agilizar essa questão nos municípios? Pois é, não, já tá aqui na nossa portaria agora, fazendo a comissão SESC-COSEMES. Nós temos 15 dias para poder indicar os representantes do COSEMES e para poder essa comissão começar a entrar em ação. Tá? A minha pergunta é se ela vai ter esse esforço muito grande, já colocando nos municípios também? Ou ela vai ter... Como é que... Não. Primeiro vai ser uma comissão SESC-COSEMES estadual. Ok? Então, essa comissão vai formar, e aí depois, se a gente precisar fazer a regionalização, nós vamos tentar levar isso daí para... Mas primeiro vai ser estadual. Pessoal, Você falou o nome das comissões errado amanhã. Não, é o Sandro, o Alexandre e o Emoji. Você falou Eduardo. Bom. Só repete. Ô, gente, não, o que eu falei, eu errei no nome aqui. A comissão de amanhã de avaliação do Prêmio COSEMES e Ação é o Sandro, o Alexandre e o Hemógenes. Não é Eduardo, não, é Hemógenes. Tá? O pessoal, nós vamos almoçar agora. Retorno 13 horas, impreterivelmente, em ponto. Tá? Bom almoço para todos.